Olá, boa tarde. Sou a professora Janete da Rede Municipal de Educação. Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos trabalhar a produção de texto, nós vamos falar da estrutura do texto. O que compõe uma estrutura? Então vamos dar uma olhadinha. Você sabe que ao escrever um texto, devemos ficar muito atentos à sua organização e à sua coesão entre as suas partes, ou seja, aquela ligação entre uma parte e outra. Em aulas anteriores, você analisou com atenção a presença e a função dos conectores nas dissertações. Esses conectores, vocês sabem que são os elementos coesivos, que fazem ligação de um termo a outro. Nestas, vamos nos deter sobre a estrutura delas. A dissertação se organiza em 3 partes. Então, nós temos aí, quando montamos um texto dissertativo, a primeira parte desse texto dissertativo, que é aquele que nós vamos colocar a nossa opinião ou não, ou nós vamos apenas apresentá-lo, é a introdução. Depois, logo após, vem o desenvolvimento do corpo, que é aquele corpo do texto. Aí vem o desenvolvimento. E, obviamente, o desfecho, a conclusão a que chegamos naquela tese, daquela dissertação. Lembrando que a dissertação ela pode ser argumentativa ou expositiva. Argumentativa é aquela dissertação onde eu expresso a minha opinião, com argumentos plausíveis. E no caso da expositiva, eu só exponho a problemática sem fazer nenhum comentário particular. E embora não haja regras definitivas sobre o assunto, estes são o conteúdo e o número de parágrafos mais comuns em cada uma dessas partes. A estrutura dissertativa, como eu havia falado, ela se compõe da introdução, que é a tese, que no início eu já lanço mão, já coloco lá, já exponho essa tese, do que vai ser tratado todo o texto. Obviamente, a argumentação, se for uma dissertação argumentativa, vai ser no meu corpo, o desenvolvimento do corpo do texto. E a minha conclusão, a introdução, obviamente, o primeiro parágrafo. Lá pelo primeiro, segundo, terceiro, ainda dá para pegar um pouquinho do primeiro parágrafo, além da tese, ainda colocar o primeiro argumento e depois o segundo, terceiro, sei lá quantos argumentos que pode ser colocado, dependendo do assunto, se for um assunto polêmico, né? E no outro parágrafo, a conclusão, que geralmente mais no finalzinho mesmo. Introdução. Conduz o leitor para dentro do texto. Então, eu estou fora. Quando eu começo a fazer a leitura da minha dissertação, que eu criei, ou então que eu estou lendo que uma outra pessoa criou, lá no primeiro parágrafo, eu já sou introduzido à história. A história não, perdão. Eu já sou introduzido ao texto, à temática, à polêmica, à tese. Expõe o tema e os motivos do autor para escrever sobre ele. Tem uma motivação. Todo texto tem uma motivação. Em especial, os textos dissertativos. Apresenta a opinião ou tese do autor. Compõe-se em geral de 1 ou 2 parágrafos. Aproximadamente 1 ou 2 parágrafos dá para se já iniciar colocando a introdução e até um argumentinho. E o desenvolvimento, que é o corpo do texto? Apresenta os argumentos que justificam a opinião. São aqueles argumentos. Pode ter 1 ou vários parágrafos, dependendo da quantidade de argumentos e da forma como são apresentados. E a conclusão, ou desfecho, é o fechamento do texto. Pode apresentar um destes conteúdos ou todos eles. Pode conter a reafirmação da opinião, que já foi dada anteriormente. Pode conter um resumo das ideias principais, apenas um apanhado. E pode conter também sugestões relativas ao tema. Compõe-se geralmente de 1 parágrafo. Em 1 parágrafo dá para o escritor, o escriba, dá para ele fazer esse encerramento e compor geralmente nesse próprio parágrafo.
Nas atividades a seguir, vamos nos debruçar sobre a introdução e a conclusão, que representam duas das maiores e mais frequentes dificuldades de quem precisa redigir dissertações ou se propõe a escrevê-las. Como começar? Como terminar? Atividade. No início deste ano, ao analisar a diferença entre assunto e tema, você aprendeu que o assunto é a história narrada, é concreto, é particular, singular, um fato singular. O tema é o conjunto das ideias que o texto transmite, é algo abstrato, genérico. Anote ou anotem o tema de cada grupo de imagens. Para isso, observe-as atentamente e leia as legendas. Então, o tema. A seguir, nós vamos observar algumas imagens. Para chegar ao tema, o leitor pode se perguntar: qual era a intenção do autor? O que ele queria dizer? Lembre-se que as legendas trazem informações concretas sobre as pessoas, situações e lugares retratados. Ou seja, trazem o assunto em pauta. Olha o primeiro tema aí, tema 1. Eu tenho 3 imagens, 3 figuras. O primeiro, pesquisas revelam que brasileiro desperdiça água potável, que é aquela água própria para o consumo. A segunda imagem, em 2015, o reservatório do Sistema Cantareira, que abastece a Grande São Paulo, chegou a 5,9% de sua capacidade. Então, 5 anos atrás ocorreu isso. Não está diferente desse ano, né? E numa terceira imagem, seca prolongada deixa açude quase vazio no Ceará. Então, o que tem em comum nessas 3 imagens? Tem algo bem comum, ok? Tema 2. Eu tenho na primeira imagem uma família vai às compras, uma família toda alegre com sacolas na mão. No segundo, superprodução de lixos. E a terceira, muitos homens, mulheres e crianças vivem do lixo. Então, qual o assunto predominante aí? E qual a relação entre essas três imagens? Tema 3. No litoral brasileiro, a maior parte do lixo marinho é plástico. E na outra imagem, o petróleo é um dos maiores poluentes dos mares, além de ser alvo de muitas disputas territoriais e guerras internacionais. Então, vamos dar uma analisada no assunto. B. Essa é uma outra atividade. Escolha um dos temas que foram listados anteriormente, e escreva a introdução, o início de uma dissertação sobre ele. Então, apenas um tema vocês vão escolher. Ao escrever, evite copiar o tema. Opte por apresentar os motivos que o levaram a escrever sobre ele ou expor brevemente sua importância. Utilize palavras e expressões que deem clareza ao texto. Por exemplo, eu posso utilizar em primeiro lugar, eu posso utilizar o tema que vou tratar, falaremos de, há diferentes opiniões, o propósito que nos move, a intenção deste texto, inicialmente. Então, olha quantas expressões vocês podem utilizar para escrever essa dissertação. Segundo, em casa, tarefa 1, item B. Ó, tá bem explicadinho. Material didático de vocês. Em casa, tarefa 1, item B. Você lê o texto sobre a conexão constante às redes de computador, no caso a internet, e grifou argumentos favoráveis e argumentos contrários a essa prática. Agora escreva um texto dissertativo, produzindo uma introdução e um desenvolvimento adequados a uma dessas conclusões. Então, nós vamos dar uma olhada nas conclusões, baseadas na conclusão que se chegou, eu vou produzir a minha introdução. Conclusão A. Então, olha lá. Enfim, não há dúvida de que estar frequentemente conectado à internet
é prejudicial ao usuário. Essa é a minha conclusão A. Conclusão B. Não há dúvida, portanto, de que a conexão frequente à internet só traz benefícios ao usuário. É uma outra conclusão. Conclusão C. Chega-se à conclusão de que a conexão constante à internet tem vantagens, mas é inegável que os prejuízos são maiores. Também é um outro tipo de conclusão. Conclusão D. Chega-se à conclusão de que a conexão constante à internet tem desvantagens, mas é inegável que os benefícios são maiores. Então, a conclusão C e a conclusão D são muito parecidas. Observem bem para não fazerem confusão. Ao escrever, organize seu texto assim. No caso da introdução, em um único parágrafo, apresente o tema e o seu posicionamento sobre ele. O que você pensa sobre esse tema? Quando chegar no corpo do texto, que é o desenvolvimento, para as conclusões A e B, apenas, apresente pelo menos 2 argumentos. Argumentos que sustentem a tese. Escreva um parágrafo para cada argumento. E para as conclusões C e D, inicie com 1 ou 2 contra-argumentos, apresentados em um parágrafo único. Depois, apresente, no mínimo, 2 argumentos que justifiquem sua opinião. Para isso, crie 2 parágrafos. Então, um parágrafo para um argumento, um segundo parágrafo para um outro argumento. Quando terminar, crie um título atrativo e coerente ao seu texto. Ou seja, um título que tenha a ver, que tenha coerência com o que você escreveu. Certo? Dê uma boa analisada nas imagens, que é muito importante. Olhem bem devagar, vagarosamente, as comandas das atividades. Tirem dúvida com os professores tutores de vocês. E não esqueçam de estudar, se cuidarem e fiquem com Deus. Até uma próxima videoaula. Um grande abraço.